Tudo bem? Tudo bom, galera? Estamos aqui mais uma vez para trocar uma ideia sobre biologia e eu queria muita continuidade a um vídeo que nós falamos anteriormente sobre as diferenças entre vigília e sono, só que dessa vez eu queria me aprofundar um pouquinho mais sobre os tipos de sono. Claro que tem muita gente que fala que tem um sono muito leve, outras pessoas falam que tem um sono muito profundo. Então nós temos várias formas de classificar o sono, mas eu vou me dedicar a uma classificação fisiológica do sono, que é o sono de ondas lentas e o sono REM. Meu nome é Sócrates Pereira, sou professor de biologia e alto lá. Antes da gente começar, por favor, se inscreva no canal, compartilha, ativa o sininho, valeu? Para você saber que tem novos vídeos chegando para você sobre novos conteúdos. Mas eu queria dar uma sugestão, eu não sei se eu poderia, mas eu faria assim. Pô, se você tiver alguma ideia de algum assunto que vocês achem maneiro, poxa, me escreve para mim, dá tua sugestão, qual assunto que tu acha legal, e outras pessoas de repente podem achar legal, né? Para que nós possamos fazer mais conteúdos relevantes e a gente possa levar isso para mais pessoas. Então eu conto aí com a tua participação. Mas vamos lá, eu lembro que no nosso último encontro a gente mostrou para você a diferença entre a vigília e o sono. E um comentário que eu fiz foi: a vigília ela tem um baixo limiar de excitabilidade. Vamos lembrar o que é isso? O que é ter um baixo limiar de excitabilidade? É a voltagem mínima para que você possa abrir os canais de sódio voltagem dependente para despolarizar os neurônios e criar aí um potencial de ação. Poxa, se a vigília tem um baixo potencial de excitabilidade, as células são mais facilmente excitáveis. Mais facilmente excitáveis com uma voltagem menor. Bom, e a vigília começa desde o momento que você acorda. E para você acordar, existe um hormônio muito importante, cujo pico te faz despertar, que é o hormônio cortisol, produzido pelo córtex da adrenal. Muito bem, galera. A partir daí, na presença da luz, vários sistemas vão entrar em funcionamento, ok? Por exemplo, nervos que saem do núcleo reticular ativador no tronco encefálico partem para o córtex cerebral e começam a ativar o córtex cerebral, gerando feedback positivo em cima de feedback positivo, criando mais vigília. Hormônios, neurotransmissores, aminoácidos também vão trabalhar. O glutamato, por exemplo, muito importante para ativar o núcleo reticular ativador. A partir daí, nós teremos serotonina, nós teremos noradrenalina, nós teremos adrenalina, nós teremos a histamina, acetilcolina, muitos neurotransmissores. Falando em histamina, galera, é até interessante entender por que alguns antialérgicos dão sono, né? Muitos antialérgicos bloqueiam neurônios pré-sinápticos, liberadores, por exemplo, de histamina, fazendo com que, por exemplo, você diminua o seu estado de vigília, criando automaticamente o sono, tá? Então, na vigília, existe aí uma maior excitabilidade das células devido ao baixo limiar de excitabilidade. O sono não. O sono começa desde o momento que você diminui a produção de todos esses neurotransmissores. Primeiro você diminua, olha só, primeiro você tem que diminuir a excitabilidade desses neurônios que estão saindo do centro reticular ativador do tronco encefálico. Então eles estão exaustos, eles precisam parar de diminuir o seu funcionamento. Então esse é o primeiro ponto. E segundo ponto é diminuir esses neurotransmissores, né, gente? Diminuir a serotonina, diminuir noradrenalina, diminuir a adrenalina e começar a produzir outros neurotransmissores, como por exemplo a melatonina, que é produzida no início da noite e vai aumentando. E também produzir o GABA, o ácido gama-aminobutírico, liberado por neurônios GABAminérgicos, responsáveis por inibir a atividade
desse córtex cerebral que está muito ativado. Então o sono, ele tem um alto limiar de excitabilidade, tá? Um alto limiar de excitabilidade. Então se ele tem um alto limiar de excitabilidade, eu preciso de maior voltagem para abrir os canais de sódio dependente para poder despolarizar os neurônios e gerar um potencial de ação. Então as células estão menos excitadas. Muito bem, gente. Então, falando particularmente de sono, né, a gente começa a falar de sono, eu queria criar logo uma definição para você, que é uma definição que o Guyton coloca, que eu acho muito legal. É um estado de inconsciência que uma pessoa se encontra, podendo ser despertada por estímulos sensoriais ou qualquer outro estímulo. Eu achei bem legal, retirei essa definição do Guyton, que é um livro de fisiologia médica que eu acho muito bacana, e eu queria colocar esse conceito para vocês aí, né, respaldado na bibliografia do Guyton, que é sensacional. Muito bem. O primeiro estágio de sono que eu queria discutir com vocês, deixa eu diminuir aqui a minha bolinha, que é o sono de ondas lentas. São 4 estágios, tá? O sono de onda lenta tem um estágio 1, que é bem superficial. Logo depois vem um estágio que é um sono mais profundo. A partir daí, um estágio 3, que é mais profundo ainda, e aí começam algumas funções metabólicas, como a produção do hormônio GH, né, que é o hormônio de crescimento, aumentando a síntese de proteínas, a queima de lipídios, né? A atividade, por exemplo, a maior atividade do DNA, do RNA, da captação de aminoácidos, produção de insulina, né, estimulado pelo GH, e essas funções metabólicas já começam a aparecer aí no estágio 3. E o estágio 4 é o mais profundo de todos. Muito bem, gente. No eletroencefalograma, a gente consegue rastrear isso com mais clareza, analisando 2 conceitos que eu acho muito legal, que é o conceito de frequência e o conceito de amplitude. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. O próximo estágio de sono é o sono REM, caracterizado pelo movimento rápido dos olhos, Rapid Eye Movement. Isso é o momento onde o sono ele acontece, esse sono REM ele acontece em episódios, a cada 20 minutos. Então ele corresponde aproximadamente a 25% de sonos. Então, a cada 90 minutos, eu tenho um episódio aí de sono REM. E a questão é, como é que eu caracterizo esse sono REM? Essa parte é muito legal. O sono REM, ele é um sono paradoxal. Por que é paradoxal? Olha que interessante. É um paradoxo, né? O encéfalo está extremamente ativo, como se estivesse na vigília. O metabolismo encefálico está muito aumentado, estou colocando para você aí do lado, é só você ler, né? Só que o cérebro ele está canalizando toda essa atividade para outro local. Então é como se você tivesse, como é que eu vou te falar, cara? É como se você tivesse adormecido, entende? Então o teu cérebro, o teu encéfalo, né? Que inclui teu cérebro, ele está muito ativo, o metabolismo ele está maior, só que toda essa atividade está canalizada para outros locais que não é o córtex cerebral. Então você meio que está um pouco ligado, entendeu? Como se você estivesse na vigília. Nós veremos isso. É a forma mais ativa do sono. É onde você tem os músculos mais ativos, mais contratórios, né? Apesar dos músculos estarem bem relaxados. Quando a gente fala que o sono REM é paradoxal, eu queria te mostrar isso aqui agora. Olha que legal. Por exemplo, ó, tu tá aqui na vigília, tá vendo? Se você perceber, ele tá em baixa frequência, ó, nós temos alta frequência, ó, e amplitudes menores, tá vendo? É um estado de consciência plena, de manifestação e atividade plena, perceptivo, sensorial, motora. Está altamente com comportamento extremamente consciente e voluntário.
Então, é um tipo de atividade de alta frequência e baixa amplitude. Perceba que na fase 1, ó, na sonolência, tá vendo? Você começa a diminuir a frequência e aumentar a amplitude, ó. Fase 2, ó, aumentando a amplitude, tá vendo? Você vai diminuindo a frequência e aumentando a amplitude. Até tu chegares aí, ó, ao sono profundo, tá vendo aqui, ó? Com uma frequência baixa, com uma amplitude maior. Mas quando você chega no sono REM, perceba que no sono REM, você está numa situação fisiológica, nesse eletroencefalograma, muito parecido com a vigília, tá vendo? Você aumenta a frequência e diminui a amplitude. Porque qual é a característica da vigília? Alta frequência e baixa amplitude, tá vendo? Qual é a característica do som de ondas lentas? É você diminuindo a frequência e aumentando a amplitude. Concorda? Quando tu chega ao REM, cara, perceba que a tua frequência aumenta, ó, e a amplitude diminui. Muito parecido com a vigília. Daí a gente dizer que o sono REM, ele é paradoxal, né? Você está adormecido, porém em situação parecida com a vigília. Então o sono REM, galera, é um sono onde você tem alta frequência cardíaca, alta frequência respiratória, movimentos cardíacos e respiratórios muito irregulares, que é característico dos sonhos, né? Mas, galera, pelo amor de Deus, os sonhos acontecem tanto no sono de ondas lentas como no sono REM, com pequenas diferenças que eu já vou te falar. É o momento que nós temos maior produção de testosterona, sacou? Então, aí, pessoal que malha, fica ligado, tá? Você teria, quanto mais sono REM ao longo da noite, maior seria a tua produção de testosterona, maior seria a queima de gordura, maior seria a produção de proteínas, né? E maior seria o seu ganho muscular. Existem trabalhos muito legais sobre isso em sites muito sérios, né? Muito confiáveis. Dá uma olhadinha. Então, como eu estava te falando, o sono REM é o sono que você consolida as memórias. Então, apesar da alta atividade muscular, né, seja no coração, seja no processo respiratório, então, diferente do som de ondas lentas, geralmente nessa fase, REM, é que os sonhos são lembrados. Porque é o momento que você está num estado parecido com a vigília, lembra? Em maior frequência e menor amplitude. Então você está meio que adormecido, meio que despertando ou não. Então é o momento que está pronto para de repente acordar e lembrar do que você acabou de sonhar. Então, galera, nós vamos dividir assim. O sono de ondas lentas é aquele sono revigorante, é aquele sono restaurador. É o sono que você acorda e sente assim, caramba, eu descansei. Sabe quando tu fica assim, um tempão acordado? É aquela primeira hora de sono, que é como se você tivesse dormido uma vida, sacou? Esse é o sono de ondas lentas, que é a maior parte da noite, né? E aí você tem de 90 minutos o sono REM com períodos de 25 minutos, né? Lembra? 25 minutos de REM em intervalos de 90 e 90. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero muito, cara, que você, poxa, divulgue esse trabalho pra gente e dê uma força aí nesse processo. Valeu? Beijo. Estamos muito juntos, tá? Valeu!